Meus caros amigos, meus caros irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós estamos celebrando, neste domingo, o 8º domingo do ano C. Nós temos as duas leituras do Antigo Testamento e do Evangelho, que todos os domingos elas são concordes. Hoje nós temos o livro do Eclesiástico. Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore, assim a palavra mostra o coração do homem. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Depois nós temos o Evangelho, como sempre no ano C, segundo São Lucas. Naquele tempo Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Uma expressão que pode resumir a liturgia da palavra deste 8º domingo é a verdade da pessoa e a verdade das palavras. O contrário é o que chamamos de hipocrisia. O que Jesus chama de hipocrisia. A pessoa fala, mas os seus atos não são conformes à sua palavra. A pessoa emoldura palavras bonitas e doces para esconder a falsidade e a mentira e os seus propósitos escusos. Se hoje as instituições da nossa igreja estão perdendo sua credibilidade de maneira crescente, ainda que alguns nem tenham muita consciência disto, deve-se à suspeita de que as palavras que dizem não sejam verdadeiras. As autoridades se cercam de pessoas que as bajulam e não lhes falam a verdade. A realidade é camuflada e assim todos continuam caminhando felizes na direção do precipício da irrelevância. A admoestação de Jesus é direcionada a todos nós, aos seus discípulos, à sua igreja. Judas, com um beijo, traiu Jesus. Hoje, Jesus é traído com palavras vazias e falsas de muitos, de seus sacerdotes, bispos e fiéis. A crise da palavra é a crise do ser humano e é também a crise do cristianismo, porque o cristianismo é a religião da palavra. Nós já conhecemos a história da Torre de Babel no Antigo Testamento. É uma parábola da crise da palavra, onde cada um a interpreta a seu modo subjetivamente, o que redunda em uma incompreensão generalizada. E isto gera conflito, destruição da espécie humana, como na Torre de Babel. O problema se torna ainda mais grave
quando esta incompreensão é gerada pela má-fé, pela mentira proposital dos inicialmente dialogantes, que depois se transformam em inimigos. Todas as guerras são marcadas pela exclusão da verdade expressa pelas palavras que minam a credibilidade no seu nascedouro. O Eclesiástico diz: não elogies ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Naquele tempo do Eclesiástico, ainda o homem se revelava pela palavra. Hoje, as palavras mais ocultam que revelam. Jesus no Evangelho é mais realista. A boca fala do que o coração está cheio. Mesmo que as palavras pareçam belas e cheias de unção, mas se o coração está cheio de inveja, falsidade, vaidade, narcisismos, egoísmos, o íntimo acaba se revelando, pois as ações e as atitudes das pessoas não nos enganam. E as palavras, as suas palavras, as palavras daquela pessoa, perdem toda a sua densidade significativa. Por isto, a revelação bíblica é sempre constituída essencialmente por palavras e atos, verba et gesta. As palavras servem para iluminar os atos, e os atos confirmam e dão credibilidade à palavra. E se há dicotomia entre atos e palavras, a palavra perde a sua força e toda a sua credibilidade. Que o Senhor, na Eucaristia que vamos celebrar neste domingo, seja nosso mestre e nosso guia, para que, com ele, aprendamos a ser autênticos e sinceros, e por ele sejamos guiados no caminho da verdade. Salvai-nos, Senhor, pois somos pecadores e necessitamos da vossa graça e da vossa proteção. Amém. Senhor, seja sempre louvado, hoje e sempre.